Começa agora, direto dos estúdios da Rádio Acústica FM em Brasília. Radar dos Municípios. Debate, informação e temas que interessam a sua comunidade. Um link direto com os 3 poderes e os 497 municípios gaúchos. Radar dos Municípios. Apresentação, Voltaire Santos. Oferecimento, Cremers, Rede de Farmácia São João e Hipermix. Muito boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Acústica, boa noite a todos que nos acompanham, pois hoje nós temos uma grande novidade que com certeza vai mexer com os municípios aí da Costa Doce, da Zona Sul. Isso porque nos dias 19 e 20 de outubro haverá a Caravana Federativa. O que é a Caravana Federativa? É um evento que vai levar os principais ministros do governo Lula até Porto Alegre para justamente colocar e explicar os programas do governo federal para os municípios. Então ele vai ser feito num local em Porto Alegre, com a presença dos ministros, mas também dos técnicos dos ministérios. Prefeitos, secretários, vereadores e gestores poderão tirar as suas dúvidas neste sentido, o que é algo realmente que chama a atenção pela disponibilidade que vai acontecer todas estas questões. E claro que todos estão convidados, já você pode colocar na agenda, que é 19 e 20 de outubro, justamente colocar esse evento e com certeza a Rádio Acústica vai estar lá, os municípios aí da Costa Doce, de Camaquã, Tapes, Cristal, Cerro Grande do Sul, Sentinela, Chuvisca, toda essa turma estará com certeza presente neste evento. Nossa equipe também marcou presença, né? Aproveito para mandar um abraço aí para o Dr. Eduardo Trindade na posse do Cremers, que é um grande amigo, parceiro realmente. Vai um grande abraço aí para o Eduardo Trindade do Cremers, que a gente vai atualizar estas pautas. Bom, hoje completa exatamente um mês da tragédia do Vale do Taquari, principalmente Roca Salles, Mussum, Encantado. Eu estive com a primeira-dama Janja Lula da Silva, mais o ministro Pimenta, visitando alguns municípios. Estivemos em Estrela, onde fomos em um abrigo, onde a primeira-dama Janja conversou com a Chayane, uma grávida que ficou muito emocionada com tudo que viu. Depois nós fomos até o município de Mussum conversar com um cabeleireiro que infelizmente perdeu o seu salão de beleza, mas que sentiu que através da força que a Janja e o ministro Pimenta deram, vai se reconstruir. Depois fomos até Arroio do Meio, no almoço do MAB, onde é feita a cozinha solidária, né? Um grande projeto realmente que se coloca por lá. Fechamos a agenda no escritório do governo federal, lá em Lajeado, onde o secretário Maneco Assi está coordenando este escritório e que realmente é algo que chama a atenção, que é algo muito bacana, tá certo? Vamos ouvir agora, nossa primeira entrevista vai ser com o vice-presidente da FAMURS, o prefeito de Guaíba. Ele é prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata. Guaíba também foi bastante afetado justamente pela questão de se ter grandes prejuízos nesse sentido, né? Então foi muito forte, né, a questão do prejuízo, e ele vai colocar essa questão a partir de agora, o Marcelo Maranata. Boa noite, Voltaire, boa noite aos ouvintes da Rádio Acústica, também da nossa Rádio Pampa, da RDC TV e os amigos aí que estão nos ouvindo na Rádio Bandeirantes. É um prazer poder estar aqui contigo mais uma vez, Voltaire, aqui em Brasília. Você que tem se destacado muito aqui e representando o Rio Grande do Sul, e principalmente a Costa Doce, que é um filho daqui de Tapes, né, da nossa cidade de Tapes, nossa Costa Doce, fazendo esse belo trabalho, comunicando para o Brasil inteiro, né, as atividades do governo federal, informando aí através da radiodifusão. Mas gostaria, Voltaire, assim, de relatar um pouquinho de como foi o nosso dia hoje aqui em Brasília. Cedinho da manhã a gente já estava lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, a pedido do nosso
presidente da CNM também, que nos convocou, e foi um chamado importante, porque nós tivemos aí mais de 3.500 prefeitos hoje aqui em Brasília, né, nessa missão, né, de vir a Brasília, reivindicar, defender e principalmente proteger o nosso dia a dia de prefeito, das nossas cidades, nos municípios, que é onde tudo acontece e é no município que a gente precisa resolver os problemas principais, né? Então, atendendo esse chamado do presidente Paulo, uma mobilização nacional, serão 2 dias, né? Terça e quarta, né? De recuperar recursos importantes, esses 3.500 prefeitos. Então, durante a parte da manhã, a gente definiu as pautas importantes, então, junto ali com os técnicos da CNM, se definiu aquilo que será debatido no Senado, na Câmara, também na CGU e também no Tribunal de Contas, né? Levando as pautas para o Congresso Nacional e também aquilo que interessa a nós municípios. Então, se definiu ali uma das reposições da PLP 136, né, que são as perdas de ICMS que os municípios tiveram. Também para equilibrar as contas a PEC 25 de 2022, que é 1,5 de FPM, né, um pedido da CNMM apresentado pelo deputado Hildo Rocha, né, do MDB do Maranhão. Ainda hoje tive a oportunidade de estar com o Hildo Rocha também. E também a PL 334, da redução de alíquota do RPS, né, que são a redução da alíquota para 8% das contribuições sociais. Então isso foi definido pelos prefeitos, né? O relator é o senador Ângelo Coronel do PSB da Bahia. Também na Câmara a parte da terceirização, que isso acabou entrando, né, como para nós municípios, né, como na folha também toda a terceirização, então isso é uma coisa que preocupa a todos nós. E também no Senado a reforma tributária, que é a emenda 56 e 57 na PEC 45, que é de 2019, então é uma coisa para proteger os municípios nessa reforma tributária. Também na Câmara a PEC 253, a PEC 38 e nós temos ainda no Congresso a solicitação do veto, né, do veto 22, que é com relação ao uniforme, né? E temos também aqui no Senado a PL 196 e a PEC 40, que é do aumento temporário do FPM para 24 meses, né, até que os municípios se reorganizem financeiramente, por conta, principalmente no ano eleitoral do ano passado, que foram concedidos aí uma série de benefícios, entre elas o desconto aí no combustível e tirando o ICM dos municípios. Então, para a gente poder equilibrar nossas contas e equilibrar o município, devolver e fazer essa restituição. Então, essas pautas foram definidas de manhã na nossa reunião lá no Centro de Convenção Ulisses Guimarães, Voltaire, e aí sim com pautas definidas daquilo que nós iríamos fazer na AGU, também no Tribunal de Contas. Então, na AGU ficou marcado para as 15 horas e os prefeitos todos foram para lá. A comissão recebeu a nós prefeitos justamente numa cobrança, né, de tudo aquilo que se faz contra o município, quando o município não consegue atingir o índice de educação, o índice de saúde, enfim, que também seja cobrado da União, né, quando a União não cumpre algum determinado requisito condicional. Então, isso foi uma das coisas que a gente foi pedir. Depois nós tivemos uma reunião às 16 horas na Câmara dos Deputados, lá no Salão Verde. O presidente Paulo Zucossi também apresentou essa pauta. Então, é a união dos prefeitos, né, do Brasil inteiro. São 3.500 prefeitos aqui, preocupados, logicamente, com a sua saúde financeira, que não é uma culpa deste governo, ao longo do tempo a gente vem reivindicando e os prefeitos vêm sofrendo com a queda de arrecadação, né, a dificuldade no fundo de participação dos municípios e a atualização nessas tabelas, né, que é uma das coisas que a gente pediu também no Tribunal de Contas com relação
aos convênios que os municípios têm com a União e que são insuficientes para arcar. Só um dado, né, ainda a gente tem uma dívida da União com os municípios com relação à assistência social de quase 10 bilhões de reais. Né? E nós, para você ter uma ideia, recebemos R$ 1,90 para, por exemplo, um hemograma. Então, atualizar a nossa tabela SUS, R$ 10,90 uma consulta com médico. Vamos falar de merenda escolar, estamos falando de 55 centavos a merenda escolar, isso que o presidente Lula atualizou, era 36 centavos de R$1,15, se eu não me engano, não quero errar, para 3 refeições por dia, e também foi para R$1,50 para 3 refeições por dia. Então, essas tabelas a gente também foi solicitar para o Tribunal de Contas que nos auxiliem na atualização, né, desses convênios que são insuficientes para que a gente possa cumprir os requisitos básicos. Então, na parte da tarde, ainda tive a oportunidade, né, de estar na liderança. Lá fui recebido pela Marcela, lá no gabinete do Pompeu de Matos, e aí, Voltaire, dessa atividade lá no gabinete do Pompeu, eu tive a oportunidade de ir para a bancada gaúcha, que era uma reunião fechada, tratando justamente dos recursos, né, das emendas da bancada gaúcha para os municípios. E aqui existe um pedido, né, de nós prefeitos aqui da região Costa Doce, região carbonífera, que é o término da 116, a finalização das obras ali da Ponte do Guaíba e a duplicação da 290. São obras importantes que a gente tem solicitado aí os deputados que mandem recurso lá para o Rio Grande do Sul, para o nosso estado, principalmente para essas vias importantes que ligam, né, o Mercosul e que estão ali há muito tempo precisando de investimento. Então, eu também tive, logo depois que saí dessa reunião, então minha tarde foi bem intensa, fui recebido pelo ministro Celso Sabino, ministro do Turismo, no qual levei para ele o convite para participar da nossa olifeira. E eu quero aqui, Voltaire, já estender o convite para quem está nos assistindo, né, no Rio Grande do Sul inteiro, do dia 19 até o dia 22, agora de outubro, acontece em Guaíba a segunda olifeira, a Feira Internacional do Azeite de Oliva. Nós vamos ter expositores aqui do Mercosul participando também. Guaíba, né, o portal de entrada do Vale das Oliveiras, são 60 marcas de azeite, né, produzidos aqui nessa região, são mais de 40 municípios, e nós somos o primeiro município, né, a ter pomar de oliveira nesse paralelo 33 Sul, aqui, que hoje produz o melhor azeite brasileiro, né, dos 100 melhores azeites do mundo, 12 são gaúchos, né, e os primeiros colocados são da nossa região aqui. Parabéns aí ao Eudes, que foi um dos azeites mais premiados, é o azeite mais premiado brasileiro na Prosperato, o azeite Coroneik, né, da variedade Coroneik, que ganhou prêmios em Nova York, ganhou prêmios na Grécia, agora ganhou prêmio em Dubai. Então a gente vê o nosso azeite sendo consumido e distribuído pelo mundo inteiro aí como os melhores azeites do mundo. E a nossa olifeira é isso, é o lugar onde se encontra o agronegócio, equipamentos, produtos, né, para olifeira, e a gente vai poder lá ter contato direto com o produtor, comprar direto do produtor num preço especial nesse período de entre safra que a gente está entrando na primavera. Então é um momento que o agricultor também pode sair para divulgar o seu produto, e ali a gente vai ter shows, né? Eu não posso falar ainda, mas vai ter um show nacional que a região metropolitana tem esperado por muito tempo a presença desse cantor na região metropolitana de Porto Alegre. Então, a gente, nos próximos dias, aí, nas próximas horas, a gente deve estar anunciando aí, né, quem vai estar em Guaíba, além de artistas renomados do Rio Grande do Sul, artistas locais que vão estar participando. Na parte da gastronomia também, economia popular solidária, o nosso artesão vai estar lá expondo. Então a família, o empresário, o microempresário, a economia popular solidária se encontra nessa grande feira, que é a segunda edição. Ele foi um sucesso a primeira. Então eu tive a oportunidade de convidar
o nosso ministro Celso Sabino hoje me recebeu, o ministro, entreguei para ele o convite e ele fez um vídeo que também está nas minhas redes sociais e também está na página da Prefeitura Municipal de Guaíba, já colocando hoje mesmo, né, Guaíba, a nossa olifeira, como no calendário de turismo do Brasil, no calendário de eventos de turismo do Brasil. Nós entramos hoje para esse importante calendário de eventos que vende, né, através da Embratur, o nosso município, o estado do Rio Grande do Sul, para o mundo inteiro, né, com uma atração turística, como um evento que fomenta a economia regional e esse importante produto para o negócio, o agronegócio gaúcho. Também tive a oportunidade de estar com o ministro Valdez Goss, né, que é o ministro do Ministério do Desenvolvimento Regional. O ministro Valdez me recebeu de tardezinha, né, estava com a agenda marcada, na pauta importante da Defesa Civil, para a gente receber recursos. A gente fez o decreto de emergência. Nosso município recebeu uma quantidade muito grande não só de chuva e também de lixo, né, de casas atingidas, centenas de moradores de Guaíba tiveram que sair das suas casas. Nós montamos 3 alojamentos, né, para acolher essas pessoas. Algumas ainda estão conosco, aguardando baixar água. Temos um trabalho árduo, intenso e constante para recuperar toda a nossa beira de praia. São 6 bairros atingidos, desde o IP, bairro do Engenho, bairro do Centro, Alvorada, Praia da Alegria, Praia da Florida. Toda essa beira de praia precisa ser limpa. Nós já tiramos mais de 300 caminhões de lixo que se acumulou na nossa orla. Então, meu pedido hoje para o ministro Valdez Goss, ministro do Desenvolvimento Regional, e que é quem sobre ele está o comando da Defesa Civil Nacional. Nós protocolamos o nosso decreto de situação de emergência no município para justamente poder acessar recursos, né, para poder recuperar toda a nossa beira de praia e também atender essas famílias que foram atingidas. Ainda no dia de hoje, fui recebido pelo secretário executivo, né, do ministro das cidades, Dr. Hildo Rocha, que acabei de falar aqui, né, Dr. Hildo Rocha. Ele é responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida. Nós protocolamos no início desse ano, né, o pedido para Guaíba, para a gente ter casas, né, populares, casas desse programa Minha Casa Minha Vida, na faixa 1, para atender justamente as famílias que nesse momento foram abaladas com essa enchente, né? Então nós estamos falando ali de aproximadamente 200 famílias que moram em área de risco no nosso município, que estão em área de EPP, que precisam ser realocadas. A gente tem apoio do Ministério Público nisso, nós temos área disponível, nós conseguimos fazer um convênio junto com o governo do estado, através da área do IP, né? Separamos lotes para poder atender essas famílias. E hoje o meu pedido que eu fiz aqui para o secretário executivo, Hildo Rocha, no Ministério das Cidades, ele que está junto com o ministro pediu atenção especial sobre esse tema. O nosso decreto que fizemos de estado de emergência, isso facilita muito também a chegada de recursos. A gente sabe do empenho do presidente Lula nessa pauta da habitação. Então, existe já uma iniciativa de mandar para o Rio Grande do Sul em torno de 1.500 casas, e é nessa pauta, é nesse pleito que a gente apresenta as nossas necessidades de Guaíba, pedindo também o programa Minha Casa Minha Vida na faixa 1. E amanhã temos a continuidade de ações. Vamos ter uma mobilização ainda no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, da parte da manhã, a partir das 8 horas, e devemos ir para o Senado na parte da manhã, e provavelmente uma audiência aí com o ministro Padilha na parte da tarde lá no Planalto, em virtude de que o nosso presidente Lula passou por uma cirurgia. A gente sabe que ele está se recuperando, e a gente deve levar as pautas municipalistas no entendimento de que quando a gente tem um município forte, a gente tem uma comunidade atendida e um país que cresce
porque é no município que as pessoas vivem, é lá que a gente precisa de saúde, de educação, de assistência, de emprego, né? Então, todas essas pautas são pautas para ver o Brasil voltar a crescer e se desenvolver. Então, não tenho dúvida, Voltaire, de que o nosso dia hoje, né, está aqui no final do dia, agora são quase 9 horas da noite, né, e a gente está trabalhando incansavelmente aqui ainda, né, levando notícia do que a gente está fazendo aqui em Brasília, para todos os ouvintes aqui da RDC TV, da nossa Rádio Pampa. Um abraço, pessoal da querida acústica, Fábio, esse grande empreendedor que ama o Rio Grande do Sul, ama a Costa Doce, que está fazendo um trabalho divulgando, né, a nossa região, não só como turismo, mas também levando assim os problemas que a gente tem para resolver, para se tornar uma região cada vez mais forte e mais unida. Os amigos da Rádio Bandeirantes também. E nosso dia de Brasília foi bem intenso. Agora, as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, né, e que desceu água pelo Taquari, do Jacuí, do Gravataí, da região metropolitana de Porto Alegre, essa água toda tem um destino só, que é a Lagoa dos Patos, e ao mesmo momento que a Lagoa dos Patos ela represa a partir do vento sul, né, impedindo que a água vá para dentro do oceano, ela eleva o nível do rio. Então, com isso, nós chegamos aí a 2,90 metros na nossa margem de rio, o que impediu, né, a circulação do catamarã que já transportou quase 7 milhões de passageiros, pela primeira vez em toda a sua história, teve que interromper a operação por alguns dias, já retomou ontem já a operação, mas teve que ficar com a sua operação prejudicada nesse período por conta da cheia que atingiu o Guaíba. E todo esse material, Voltaire, que desceu do Taquari, do Jacuí, ele se depositou na nossa beira de praia porque o vento sul jogou esse material. Se você olhar a beira da praia de Porto Alegre, né, das cidades do lado da margem leste do rio, né, o outro lado do rio, você não vai encontrar, né, o que nós temos hoje na margem do Guaíba, né, de Guaíba, desde a praia que vem lá do IP até a praia da Florida. O nosso volume de lixo é uma coisa absurda. Nós já tiramos 300 caminhões de entulho e dentro desses entulhos, animais mortos, né, mais de 10 bois, dezenas de porcos, né, tudo isso veio, esses animais morreram e foram se depositando com muito galho, com muito lixo, com materiais que foram se soltando das margens e também pelas cidades onde passou, e isso se depositou na nossa orla. A gente não conseguiu chegar na praia, terminar a Praia da Alvorada, porque veio de novo a enchente, né? Então nós conseguimos limpar 2 praias e já tínhamos tirado 300 caminhões. Levantou de novo o nível do rio e elas estão todas sujas de novo. Então a gente calcula que aproximadamente 1.000 caminhões a gente deva retirar de produtos depositados na nossa orla. E não tem orçamento, não tem previsão orçamentária, né, para esse quantitativo de máquina, de equipamento, de estrutura, da onde colocar toda essa quantidade de lixo. Então isso também foi um dos pedidos que a gente fez hoje aqui, né, para o MDR via Defesa Civil, aceitando o nosso decreto de emergência, para a gente poder acessar recursos para recuperar essa nossa beira de praia, que é uma beira de praia de turismo, né? A gente viu ali restaurantes, né, vias públicas que ainda estão interditadas, a nossa beira de praia ainda está interditada porque o nível do rio continua, por conta do vento, atingindo. E essa noite agora tem previsão, recebi há pouco um alerta lá, previsão de mais chuva no Rio Grande do Sul. Então, isso são ações que nós, prefeitos, precisamos resolver. As pessoas, elas cobram de nós lá no dia a dia, né? Porque o governador é distante, o presidente da República também, eles têm cuidado do Brasil inteiro, mas quem cuida da atividade da cidade é nós mesmos nessa atividade diária. Então, eu quero deixar aqui, Voltaire, o meu agradecimento, a oportunidade de poder estar falando aqui para o Rio Grande do Sul, para os gaúchos. Hoje estive também com o nosso presidente da FAMURS,
fomos de Uber, andamos juntos, né, de um lugar para o outro, né, saindo de uma reunião para outra. E o presidente Luciano também está aqui com a equipe da FAMURS, com o pessoal, né, de tributário da FAMURS, defendendo uma pauta exclusiva dos gaúchos, que é dentro da reforma tributária, e que a gente entende, né, que o Rio Grande do Sul vai ficar muito prejudicado com relação aos índices aplicados com relação à quantidade por população. Então a gente está brigando para diminuir o índice em população, para não prejudicar os prefeitos na reforma tributária no que se diz respeito ao ISS, tá? Que é o principal imposto hoje para os prefeitos, e é nele que a reforma tributária pega em cheio, e os municípios, se não mudar isso, vão perder bastante recurso. Também falando aí, recebi no início da semana, no final da semana passada, a ligação do presidente Romildo que assumiu, né, há pouquinhos dias a presidência de novo do Partido Democrata Trabalhista, e que deverá estar em Guaíba agora nos próximos dias. O nosso prefeito Silvio Rafaeli, que hoje é nosso secretário de planejamento adjunto em Guaíba, está lá comigo, lá trabalhando, ajudando no planejamento da cidade. Mandar um abraço para ele também, para o Silvio Rafaeli. E o Silvio Rafaeli também me convidou para, junto com o Romildo, né, tá lá na posse do Clayton, né, o vereador Clayton, em Camaquã, do Diretório Municipal de Camaquã. Em Guaíba, nós também fizemos a eleição, o presidente Alex Trindade, meu fiel escudeiro, amigo, guerreiro, né, mais uma vez aí sendo conduzido à presidência do PDT de Guaíba. E Romildo promete vir a Guaíba aqui conversar. Eu não apoiei o Romildo, apoiei João Luiz Vargas para presidente do PDT, né, João, que é uma liderança também dentro do nosso partido, da nossa região, também me apoiou, né, nessa caminhada para a FAMURS. A gente tem um carinho muito especial pelo prefeito João Luiz Vargas, que é uma liderança importante na nossa região. E o nosso presidente, então, né, o Romildo Bonzan, deverá estar em Guaíba aí nos próximos dias. Marcelo, tão logo tu também tenha um fôlego por conta da enchente, por conta dessas necessidades de emergência, a gente quer estar aparecendo aí em Guaíba para fazer uma visita. E vai ter essa posse lá em Camaquã, que é possível que a gente se encontre com ele também. Então, Voltaire, assim, mais uma vez agradecer, né, por estar falando aqui de como foi o nosso dia hoje em Brasília, né, para importantes ouvintes aqui da nossa querida acústica, da Rádio Pampa, da RDC TV, da Rádio Bandeirantes, né, aqui no governo federal, desejando recuperação rápida para o presidente Lula, que passou por esse momento de saúde, mas que rapidamente deve estar aí retornando para as suas atividades, né? E que a gente no Rio Grande do Sul possa receber o maior número de recursos, né? Eu sei que o Pimenta tem caminhado lá. Pimenta até foi chamado há poucos dias aqui pelo presidente Lula como subgovernador do estado do Rio Grande do Sul, né? Pela aplicação dele, pelo envolvimento dele de quase que 24 horas ajudando a resolver esses problemas que tem no Rio Grande do Sul lá. Então, um abraço para o ministro Paulo Pimenta, para o Maneco também, Maneco Reis, que sabe da dor, do sofrimento ali do Vale do Taquari, né? Foi prefeito lá, sabe da dificuldade, foi presidente da FAMURS. Então, essa equipe que está trabalhando hoje no Ministério, dando apoio para o Rio Grande do Sul, sendo um braço, né, do governo federal lá dentro do Rio Grande do Sul, tenho certeza que isso é a diferença que está fazendo para que as pessoas retomem as suas atividades, levantem a cabeça. O povo gaúcho é muito determinado, com força, com garra e determinação. Eu tenho certeza de que nós vamos vencer essa importante batalha aí, né, que é o recomeçar, o reconstruir as cidades que foram atingidas por essa cheia. E veja só, a gente passou aí por maus bocados. Tive a microexplosão em Guaíba, a gente também teve uma chuva de pedra que devastou, vínhamos saindo de uma recuperação de pandemia. Então foram uma série de atividades, né, que atingiram profundamente o nosso estado. Tivemos a maior seca da história, e foi esse ano, né? Vencemos essa maior seca, e agora a maior chuva, né, que a gente
teve com a maior enchente da história do Rio Grande do Sul aí, para esses municípios que foram atingidos, e que essa força, esse empenho, essa dedicação do governo federal através do ministro Pimenta e de toda a estrutura designada pela presidência da República tá fazendo a diferença para recuperar o nosso estado, junto com o governador Eduardo Leite, que também não está medindo esforços lá para a gente poder fazer o nosso estado retomar o crescimento e o desenvolvimento e sair desse momento difícil, recuperando, né, e reconstruindo essas cidades. Então, Voltaire, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo em Brasília, mais uma vez, né, lutando pelos municípios, e não vamos desistir nunca, né? Deus está com a gente, tenho certeza que com garra, força, coragem nós vamos vencer. Você acompanhou o Radar dos Municípios. Debate, informação e temas que interessam a sua comunidade. Um link entre os 497 municípios gaúchos. Radar dos Municípios. De volta na próxima quarta-feira, às 7 da noite. Apresentação: Voltaire Santos.